Essa função que você está falando de premolares, realmente a gente sabe, hoje a gente tem um bom tempo de clínica, a gente sabe que premolares não foi feito para fazer função de grupo, só em prótese total, entendeu? Quando é dentes, ele realmente ele não serve para isso mesmo. Não. Tem canina, a gente tem que restabelecer guia canina para que a gente pare com essas abifrações, né, essas cáries a nível cervical. Ok, gostei. Então, essas observações, então a gente consegue perceber a importância de você fazer um exame muito completo do meu paciente. Estou ouvindo. Isso é extremamente importante, você fazer essa observação prévia do seu paciente e trazer isso para a sua anamnese que a gente comentou, tá? Felipe, Oi. posso só um adendo? Vou fugir um pouquinho da aula para apresentar uma professora nossa que acabou de aceitar nosso convite para o próximo Zoom, a Gisele Pavão. Ela está aí. Opa! Isso. A Gisele vai falar para a gente alguma coisa no nosso... Para quem está entrando agora, nós temos uma Aesthetic Day online programada para o dia 9, sábado. Vai ser sábado o dia inteiro. Depois todo mundo vai receber certinho aí o horário. E a Gisele é uma das professoras convidadas. Eu desconheço uma pessoa que manja tanto de leis na odontologia, de situação do dentista com o paciente, de postura, quanto a Gisele Pavão. Fez mestrado comigo, excelente, ela já aceitou, tá? Ela tá um pouco envergonhada aí, mas ela vai ligar. Liga o microfone aí, Michel. Também temos o doutor Adenir, que vai participar, também está presente aí. Ó. Prazer, Adenir. Só a gente espera. Doutor Mauro. A Gisele, ela foi uma das palestrantes do 15º Congresso. A gente teve a honra de ter uma palestra dela lá no Congresso. Foi muito bom. Gostou bastante. Lá no Anguera. Prazer, Tarcísio. Bora Pode continuar, gente. Não vou atrapalhar vocês, viu? Eu só entrei para testar aqui o Zoom. Bem-vinda. Eu também. Então, essa plataforma que eu não conhecia. E continuando. Adenir, o Adenir parece que tá menos careca, Adenir, a impressão minha. Nossa, que bom, Instagram. Continua com a mesma opinião? Nossa, eu vou falando do seu rapado, deixa pra lá, vai. O microfone da Ana está aberto aí, eu acho que é a Ana que está aberto o microfone. Então, vamos continuar aqui, vamos lá. Então, quando a gente pega um trabalho como esse daqui, ó, antes da gente começar a devagar por parte estética, né? A nossa primeira coisa que vem na cabeça, como o Tarcísio comentou, é um tipo de abifração, provavelmente é problema oclusal, e se eu não resolver o problema oclusal, não vai adiantar restaurar. Então, vamos partir do pressuposto que a gente já resolveu o problema oclusal. Oferecer o que para esse paciente? Normalmente, a gente oferece uma resina composta, e o paciente faz a restauração, termina a restauração, e ele vai olhar para você e falar: nossa, doutor, o meu dente vai ficar comprido assim mesmo? O dente dele não cresceu em nem 1 milímetro sequer. Na verdade, ele só perdeu o dente. Então, ele, na verdade, diminuiu. O que acontece é que, por conta desta oclusão traumática, existe uma perda óssea acompanhada e existe um acompanhamento, inclusive, da gengiva. Então, à medida em que o osso vai sumindo, a gengiva vai sumindo junto e você tem uma exposição de colo. Dentro da dentística, e eu vou falar exclusivamente da dentística, né? A periodontia provavelmente tem uma opinião formada sobre isso, mas enfim, a gente tem algumas opções, né? A gente tem resinas hoje da cor de gengiva, que a gente consegue fazer algumas restaurações interessantes. As resinas gengivais mesmo, né? O nome é gengival, né? Resina gengival. São chamadas restaurações gengivais. Temos, então, uma resina cor-de-rosa, que serve para quê? Ela não fica maravilhosa, mas ela disfarça bem o tamanho do meu dente. Se eu conseguir acertar a cor e a textura da gengiva do meu paciente, eu consigo um disfarce bastante interessante, né, dessa região cervical, olha lá, né? Então eu consigo fazer com que o dente não fique tão comprido. É uma arma que a dentística oferece para vocês, para nós, colegas, né, profissionais. Na verdade, ela dá uma ilusão de ótica, vamos dizer assim, né? O dente continua, mas você vai disfarçar, você vai fazer de forma que essa restauração, se você fizesse uma cor natural do dente, ela daria uma... O que eu tô fazendo aqui, meu Deus?
Eu não sei o que você está fazendo aqui, mas tudo bem. Seja bem-vinda. Você me ouviu? Seja bem-vinda. Ele passando vergonha. Como eu disse? Exatamente isso que o Edson falou. Através de uma ilusão de ótica, você esconde, né? Você dá uma sensação do dente estar num tamanho mais adequado. O nosso cuidado é com a cervical. Então, aqui a gente continua fazendo uma restauração de resina composta. Não pode ter excesso, tem que estar bem polida, né? Não podemos fazer aquele recobrimento gengival para deixar mais estético, senão eu vou provocar uma retração gengival maior ainda, tá? No mercado a gente tem algumas marcas comerciais, eu não estou ganhando nada de nenhuma empresa, né? Mas uma marca muito boa é a Mari Gengiva, da Voco, né? O nome é significativo, né? E ela te dá algumas opções de cores e de caracterização dessa gengiva. A gente tem algumas outras no mercado, como a Fusion, né? São marcas mais laboratoriais, mas enfim, é uma opção dentro da dentística. Para pacientes mais, digamos assim, com um estrago maior, a gente viu isso daqui na nossa última aula, eu não vou entrar em grandes detalhes, né? Para este caso específico, eu tenho um caso mais adequado lá adiante para discutir com vocês. Então, esse aqui a gente necessariamente vai montar em articulador, vai restabelecer guia anterior, guia posterior, dimensão vertical. Isso a gente viu lá atrás, vai montar num semi-ajustável, né? Vai fazer o ensinamento adequado, né? Vai transferir isso para a boca e o resultado final é esse aqui que a gente viu, este caso, na nossa última palestra, né? Quem não Esse foi discutido lá. A gente tem, até ele quiser entrar no YouTube, essa aula de oclusão, nós temos ela, acho que está na íntegra praticamente, está na íntegra, toda a aula, e mostra esse caso que foi feito, acho que no curso de especialização de São Bernardo, se não me engano. São Bernardo, isso. Então, quem não teve a oportunidade de acompanhar na semana passada, quiser entrar no nosso canal do YouTube, já aproveita para curtir nosso canal, está lá disponível para vocês, tá? Eu separei para vocês aqui algo mais interessante para a gente falar de erosão ácida, né? Esse caso eu já mostrei algumas vezes, talvez alguns dos colegas já o conheçam, mas ele é bastante peculiar para a gente discutir o assunto aqui hoje. Esse é um paciente jovem, né? Apesar do sorriso de idoso, né? Como o Tarcísio comentou lá sobre o desgaste, né? Que a gente provoca esse desgaste acentuado na região de incisivos. Isso é um paciente. Ele está invertido ali, né? Ele está reto ali, invertido. Acho que foi o Mauro que falou. Foi o Mauro, né, Mauro? Eu acho que é, então. Foi o Mauro. Ele tem um sorriso invertido, ele tem um sorriso de idoso, né? E não foi por outro motivo. Esse paciente não tinha perda de dimensão vertical quando ele procurou a gente lá no consultório. A queixa dele é que ele queria melhorar o sorriso dele, né? E na cabeça dele era só alguma coisinha simples de fazer. Mas eu só fui descobrir as causas do problema desse paciente através de uma anamnese bem detalhada com ele. Gente, eu não consigo acompanhar o chat. Eu não sei se tem pergunta lá no nosso chat. Se alguém puder dar uma olhada e repassar. Então, o que acontece? Este era um paciente jovem, com seus 22, 23 anos, na época que ele tinha. E a causa desta perda de estrutura era uma causa que é comum em muitos jovens atualmente. O nosso querido paciente aqui, ele consumia de 1 a 2 litros de refrigerante por refeição. Então, você imagina esse paciente fazendo bochecho com ácido fosfórico, né? Porque é o conservante do nosso refrigerante, 3 vezes por dia. E não era pouco, né? Ele fazia o consumo de 1 litro a 1,5 litro, 2 litros de refrigerante por refeição. Então, olha o estrago que ele fez nos dentes dele. Ele tem uma perda estrutural muito grande, né? Solução para esse paciente? Bom, a primeira coisa que a gente pensa é, bom, vou ganhar um monte de dinheiro, né? Faço um orçamento aqui, projeto para ele de 6 a 8 facetas laminadas, né? A 2.200 cada faceta, nossa, ganhei para minha quarentena. Mas nem sempre os nossos pacientes podem ou têm condições de arcar com os cerâmicos, ainda mais eu no local onde eu trabalho na periferia de São Paulo, então a gente tem que ter algumas alternativas para o paciente que não pode. Olha lá, uma outra imagem do paciente. Percebam que as cervicais dele têm manchas brancas, né? Então, é um paciente que tem alguns problemas de pH bucal, é nítido isso daqui.
Só que é aquela história, né? E por isso que os nossos cursos acabam virando cursos multidisciplinares, né? A gente acaba conversando com colegas de outras áreas e a gente acaba tendo algumas ideias mais interessantes. Olha lá, uma vista lateral desse paciente, da oclusão dele, né? Ele não mostra, no caso, o nosso paciente, esse paciente por perda de estrutura, paciente jovem, ele deveria estar mostrando aí de 1 milímetro a 2 milímetros de borda incisal. O Mauro está online ainda, o Mauro gosta de falar sobre isso, né? Sobre o MMMM e o quanto este paciente tem que mostrar de borda incisal, né? Um sorriso jovem. Ah, o Mauro aí. Mauro, como é um sorriso jovem, Mauro? Ele já é assim, ó. Ah, olha lá, o senhor sabe assim. Então, vamos lá, brincadeiras à parte, né? Todo homem é 10? Quando fala MMM, né, então é uma forma dinâmica de mostrar a borda incisal, consegue aparecer na média aí entre 1 a 5 milímetros, ou seja, isso para paciente jovem de 20 a 30 anos. E eu acho que o paciente, quando vai fazer reabilitação, ele quer ficar mais jovem. Então, a gente tenta pegar esses parâmetros para utilizar. Em repouso, assim, tem que aparecer pelo menos 1 milímetro. O paciente dessa idade aí, né, aparece mais. Quando for mulher, aparece mais também borda incisal. Então, quanto mais aparecer, mais jovem, mais pode ser mais feminino. Para homem, entre 1 e 2 milímetros, eu acho que seria legal. Ele falando MMM, rápido e devagar, na média, a gente tem que observar entre 1 e 2 milímetros da exposição da borda incisal. Na média de comprimento, o homem está em torno de 11 milímetros de comprimento de borda incisal à cervical. Aí a gente tem um parâmetro aí para ver, na média, se ele está com um comprimento adequado. Acho que é por aí, né? É isso. Então... Ô Mauro, só falando um pouquinho para o Mauro, aquele compasso de proporção áurea, Mauro, dá exatamente a posição dos incisivos centrais na linha vermelha do lábio, né? Então, aquele compasso de posição áurea é perfeito para isso. Desde que o cara não seja disforme, igual eu, assim, de rosto, né? Para quem não sabe o compasso que o professor Universo está falando, na nossa aula da semana passada tem esse compasso lá, tá? Então, acessem lá que é interessante. Então, voltando aqui, a gente já sabe que esse paciente perdeu uma estrutura bastante considerável, então a gente tem que repor isso para o paciente, tá? Então, pensando nisso, né? Opa! Aqui. Vai embora, meu. Isso. Pensando nisso, a gente pensa sempre no multidisciplinar. Então, conversando com o periodontista, a gente também vê a possibilidade, é um paciente jovem, a gente quer dente para esse paciente, ele tem que ter dente. Então, a gente tiver a possibilidade de fazer uma gengivoplastia, aumentar o nosso zênite gengival, melhorar a estética vermelha, né? Então, o trabalho multidisciplinar, a gente faz a gengivoplastia primeiro, né? A gente melhora as condições gengivais. Feito isso, a gente pede o quê para o paciente? Um enceramento, o mesmo que a gente já conversou anteriormente. Eu poderia, por exemplo, pedir para o meu protético um enceramento já com guia cirúrgica. É uma possibilidade. O meu protético ele já passa para mim as possibilidades de aumentar o tamanho do dente. E a pergunta que se faz é: quem determina o tamanho final do dente? É o técnico no laboratório que não tem acesso ao paciente ou você dentro do seu consultório? Então, a ideia é que você traga para si essa responsabilidade. E também o que o paciente busca, né? Muitas vezes o paciente ele tem uma aspiração ou um gosto que você tem que discutir com ele, né? Isso, exatamente. E o nosso técnico de laboratório não tem culpa nenhuma de eventualmente ter mandado um enceramento que não era exatamente o que se esperava. Por quê? Porque o nosso técnico de laboratório não tem acesso ao nosso paciente. Então é importante que você converse com ele. Uma vez o enceramento pronto, eu consigo transferir isso para a boca do meu paciente através da técnica de mocap. Então, com o uso de uma silicona pesada, eu moldo o meu enceramento, eu aplico dentro da minha moldeira de silicone a minha resina bisacrílica e transfiro isso para a boca do meu paciente. Aqui não é a restauração terminada, tá, gente? Isso aqui é um mocap, é uma restauração provisória. O paciente pode ir embora para casa com esse mocap, ele vai fazer uso desses dentes provisórios, né? Na parte social, na parte íntima dele com o namorado e namorada e esposa, ou quem quer que seja, e vai coletar informações.
Essas informações vão ser necessárias para você compor a imagem final do que o paciente quer. Doutor, o dente ficou muito longo. Não, doutor, o dente ficou muito largo. Doutor, esse dente está quadrado, esse dente está redondo. Essas informações você transfere novamente para o enceramento, refaz o mockup, chegou num bom acordo, você molda o mockup final, manda para o laboratório para ele confeccionar a sua faceta laminada. Ou, como é o caso desse paciente, se você optou por fazer restaurações diretas, vai servir de guia para a sua restauração direta. Tá? Mas tudo isso de comum acordo com o seu paciente. Alguém quer fazer alguma colocação, não? Não, tranquilo. Eu gostaria Pode falar, de Universo. comentar. Na verdade, o enceramento veio com o enceramento do laboratório, né? Você viu que ele recobriu toda a face do dente. E o dente do paciente era um dente bonito, né? Então, ele não haveria necessidade dele fazer o enceramento daquela forma. Ele colocar o enceramento dele. Logicamente, quando chega, a gente corrige isso, nós devemos corrigir isso. Exatamente. Então, o enceramento ele deve ser feito, nesse caso que você queria só um acréscimo, somente o que estaria faltando. Ah, não. O restante permanecer, né? Então, essa é a ideia. Não, só falando ali, para a gente não aceitar o que o laboratório... Não, eu falei. De comum acordo com o paciente, o Arthur também comentou, a gente dá o nosso toque, um dente mais largo, mais longo, a gente dá a palavra final sempre. Porque na realidade ali está mostrando um enceramento que recobriu tudo, né? Entendeu? Isso, entendeu? Não havia necessidade. Ele deveria... A ideia era dar suporte labial para esse paciente. Isso, tá. Beleza, era só esse comentário, só isso para a gente, às vezes, não estar colocando na boca dos nossos pacientes o que o laboratório quer, né? Ah, sim, é a gente que decide. Isso. Neste caso, o paciente... Oi? Quem vai falar? Não, só lembrando, tá? Que só para vocês controlar o seu tempo. 18h20. A gente tem mais uns 40 minutos, tá legal? Tá. Provavelmente. Não, mas tá. Eu já fui ver, é só caso clínico agora. Né? Só tem mais um caso clínico depois desse, tranquilo. Aqui, então, mostrando a técnica restauradora, a gente aproveitou, então, o enceramento final de comum acordo com o paciente, o que ele gostou. A gente vai usar a técnica da guia de silicone, né? Aqui uma observação a respeito do fio retrator. O fio aqui não foi colocado com o intuito de retrair nem nada, foi um fio seco, apenas para manter o campo seco. Como eu optei por isolamento geral, apenas para evitar a contaminação da minha resina composta com o exudato gengival, né? O exudato natural, porque essa gengiva aqui já tinha sido tratada, tá? E ajuda também no término, né, Alípio? Onde ela vai conseguir terminar, porque às vezes você não consegue trabalhar, se afasta a gengiva, aquilo dá uma condição de trabalho bem mais adequada, né? Exato, a gente consegue ter uma melhor visualização, como disse o Arthur, né? A técnica escolhida foi a técnica de restauração direta com guia de silicone, a técnica adesiva normal, condicionamento ácido de esmalte, dentina, aplicação de adesivo em esmalte, dentina, polimerização, e com a guia a gente começa a fazer a nossa restauração histológica, né? Que foi inclusive tema de uma das questões da última prova da turma da nossa faculdade querida, né? Os alunos me perguntando o que era histologia, né? E a gente conseguindo dar uma ideia para os nossos pacientes, os nossos alunos, né? A restauração histológica nada mais é do que tentar copiar as características histológicas do nosso dente, né? Opaco aonde é opaco, transparente aonde é transparente, e para isso as nossas resinas compostas modernas se prestam bem, né? As resinas compostas modernas hoje elas têm opacidade adequada, têm transparência adequada, têm translucidez adequada, a gente tem pigmentação adequada, então a gente consegue excelentes trabalhos com resinas compostas, tá? Aqui utilizando então uma guia de silicone, colocando uma resina transparente por lingual, colocando a minha resina de dentina para opacificar a parte interna e já fazendo ali os desenhos dos mamelos do dente do meu paciente, uma vez que o meu paciente é jovem, então eu preciso de um dente jovem, então ele tem que ter uma riqueza de detalhes intrínsecos bastante grande. Fazendo algumas pigmentações, como vocês podem ver ali na foto superior esquerda, a colocação de uma pequena manchinha alaranjada para dar uma caracterização mais intensa para o dente do meu paciente. Aplicação da minha resina externa de esmalte e essas últimas camadas fazendo um alisamento com pincel.
Percebam que lá na foto do pincel eu já vejo a borda incisal transparente, translúcida. Eu consigo ver os mamelos do meu paciente, toda aquela caracterização intrínseca que eu fiz. Tá? Aqui tentando distribuir a zona de luminosidade para disfarçar o tamanho ou largura do dente. Fazendo a texturização, e a gente, antes de texturizar, a gente desenha o que a gente quer de textura. Muitos colegas e alunos perguntam, como é que eu faço a texturização? Ora, com uma broquinha. Você pega uma broquinha, de preferência uma ponta diamantada meio careca, e você, nenhum referência a você, tá, Adenir? E você faz a... Oi? É bullying. Isso é bullying. E você faz essa texturização superficial. Para você ter certeza que a texturização está no local certo e que a sua distribuição de luz da superfície externa foi feita da forma adequada, você pode usar esses pigmentos culinários. Né? Isso é baratinho, você compra aí nas lojas de produtos culinários, aplica na superfície do dente e você tem então essa reflexão luminosa. Se ela não estiver adequada, você faz zonas mais lisas ou mais ovaladas, do jeito que você preferir. Tá? Já vou. Oi? Sequência clínica de polimento. Qual é a melhor sequência clínica de polimento? Aquela que você tiver lá dentro do seu kit do fabricante que você... Assunto do Dr. Mauro no dia 9, hein? Isso, assunto polimento. Assunto do Dr. Mauro no dia 9. Vou falar isso no dia 9. É isso, Mauro? Não brinca. Você respondeu que sim, então não vem com graça. Professora Alice, Oi. só uma pergunta. Esse produto que você disse coloca para observar essa texturização é o quê? Como se chama? Pigmento culinário. É um pigmento prata que você usa para bombom, sabe? Bolo. É para decorar bolo. Enfeite de bolo. Deve ter um nome para isso, né? Mas... deve ser purpurina comestível, alguma coisa assim. Você consegue ver exatamente as áreas de brilho e sombra. Olha, é para finalização, ele é... Excelente. Para mim, digamos assim. Né? Ele evidencia aqueles detalhes, né, que às vezes o reflexo da luz e tudo, ele engana a gente, né? E aquilo ali dá uma evidenciada dos detalhes que você tenta copiar depois. Né? E associa, né, a outras coisas. Assim, você joga ele por cima do dente, você vê aquilo lá, e você, junto com a sua lupa, se você usar a lupa ou com a visão lateral, você consegue ter uma ideia da textura do dente. Tem uma foto final aqui que mostra bem a textura superficial.